Pai do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, pedir a Deus as bênçãos do Senhor na nossa vida. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, por esse privilégio, qual estamos na Tua presença, na Tua casa, dentro das portas, Senhor, para mais uma vez aprendemos de Ti, Senhor. O Espírito Santo nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas, possamos ter os nossos olhos abertos, a nossa mente exercitada naquilo, Pai amado, que a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, nos conduzirá diante da Tua presença até aquele grande dia. Obrigado, Deus amado, por tudo, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, como nós dissemos na última aula, nós estamos aqui falando acerca das almas daqueles que são fiéis ao Senhor, né, que estavam debaixo do altar de Deus e suplicando ali que houvesse uma justiça, né, por aquilo que eles tinham sofrido. Aqui no 94, as almas dos fiéis recebem vestes brancas e apresentam retidão, santidade e alegria. Estar no céu é bem-aventurança, é glorificação. Não plena ainda porque não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que está no corpo. Então, embora aqueles que estão no céu ainda não desfrutem plenamente, né, a presença plena de Deus, o estado, como se diz, o estado eterno de alegria, mas já estão bem melhor do que nós que estamos aqui na terra. Segundo ponto, os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra, mas no céu Deus os veste de branco. Estão absolvidos, justificados e salvos. Ou seja, quando nós estamos sobre a ira de Deus, na condição de pecadores, naquele participante da salvação, ou seja, a nossa situação é como se estivesse vestindo roupa preta, né? Estava condenado na terra por conta de toda a situação que nós vivíamos outrora sem a presença do Senhor, mas estamos absolvidos no céu, justificados e salvos. Item 5. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia que se completará o número dos mártires. Então, ao contrário do que se ensina, por exemplo, o sono da alma, como os testemunhos de Jeová costumam dizer, né? Porque Paulo usa uma figura de linguagem quando ele diz aqueles que estão dormindo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo número 11, quando ele fala da Santa Ceia, né? E aí eles usam essa visão distorcida da palavra de Deus para dizer que estão no sono, mas o sono é apenas uma figura de linguagem que é usada pelo apóstolo Paulo. Lá, de fato, há uma atividade mental, ou seja, tem-se noção do que está acontecendo, né? Tanto é que eles estão debaixo do altar de Deus, eles estão clamando por justiça, eles entendem que foram martirizados. Então isso demonstra claramente que lá no céu existe sim ideia, plena consciência de tudo que está acontecendo, não neste mundo, mas diante da presença do Senhor. Os crentes estão no céu descansando de suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O cordeiro está no controle. Nem o fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que ele permita. Mas precisamos saber que nos dá a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e até de dar a vida por Ele. Vamos ler Filipenses 2,17. Leia alguém, por favor, aí. Filipenses 2,17. Então, tudo já está no propósito de Deus, o Senhor já sabe. Porém, não dá para a gente aqui usar aquela ideia equivocada do testemunho de Jeová,
que é um número apenas de 144 mil pessoas, porque é uma interpretação equivocada. Filipenses 2,17. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Esse sacrifício de libação era uma oferta que ela tinha que ser derramada, certo? Então, quando Paulo diz isso, né, ele fala, derrama a minha alma até a morte, ele fala exatamente nessa questão. O sacrifício de libação é uma oferta que tinha que ser derramada, levando-se a conexão da ideia de que, naquele momento, Paulo está dizendo que está pronto para morrer por causa da palavra de Deus, e que foi de fato aconteceu. A sua morte foi por decapitação, e óbvio, alguém que perde a cabeça, com certeza derrama-se muito sangue. Deus mostra para esses mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Até na morte do seu povo, Deus estava no controle. O inimigo está ganhando, a igreja vence. Quando o inimigo pensa, no caso, não falta a palavra mesmo, a igreja vence ao se dispor a morrer por sua fé. Quando o próprio Jesus foi sacrificado, né, quando Jesus morre, com certeza todo o império das trevas se alegrou, imaginando ter derrotado, né, pensando que ali era o fim de todas as coisas, porque uma vez que Cristo de fato morresse, morto permanecesse, ou seja, seria uma derrota completa de qualquer ideia de possibilidade de uma vida eterna, de um Salvador, de alguém que de fato pudesse fazer algo a mais, digamos assim, pelo ser humano. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou, então ele vence, nem a morte foi capaz de vencê-lo, ele derrota o poder da morte, e aí fica para nós a grande esperança, porque a ressurreição de Cristo, ela é o maior indício de que, de fato, nós cremos no Senhor, nós também receberemos a vida eterna, porque, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ele passou da morte para a vida. Como é que a gente entende isso? Passou da morte para a vida. Porque a Bíblia diz que quando o ser humano ele está sem Cristo, ele está morto em suas ofensas e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Porém, se passa para a vida por quê? Porque a partir do momento que a pessoa faz uma aliança com Jesus, a morte já não vai mais derrotada. Ou seja, embora o crente, sim, passe pela morte física, mas a morte espiritual não, porque o espírito permanecerá agora no céu, num corpo ressurreto, glorificado, e vai viver eternamente na presença do Senhor. Item 6. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Há um limite para a crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não prosseguirá. Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe. Justamente no momento em que a violência será os seus maiores triunfos e apregou os mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se invisível. Perseguição aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Então, nós, das vezes, ficamos pensando, mas por que Deus não age, né? Por que Deus não faz nada? Tantos irmãos, às vezes, passando por dificuldades, sendo perseguidos, sendo torturados, mulheres sendo violentadas, crianças sofrendo terríveis atrocidades, nesses lugares onde é que não se pode pregar o Evangelho, onde é que ser cristão é uma prática, segundo as leis locais, até mesmo considerada criminosa. E aí fica aquela questão, né? De que a gente, não, mas por que Deus não dá um basta? Porque essas pessoas, elas são fiéis a Deus, elas estão fazendo o que é certo, elas estão deixando de viver as coisas do mundo para poder viver uma vida para Deus. E por que Deus está deixando elas sofrer e até mesmo morrer? Tudo há um propósito, tudo há, de fato,
um trabalhar de Deus, né? As perseguições, na verdade, elas intensificam cada vez mais ali o juízo de Deus, né? E aí nós vemos que isso vai trazer, de fato, sobre aqueles que não obedecem ao Senhor, e com certeza o juízo está se apressando cada vez mais. Então as pessoas pensam, mas falta tanto tempo, por que será que isso não acontece logo? Porque na verdade o amor de Deus, ele é tão maravilhoso com a vida do ser humano, que ele está dando também a oportunidade dessas pessoas de se arrependerem e se voltarem para Ele, como aconteceu claramente com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, era alguém que fazia de tudo para poder prender os crentes, para poder tentar barrar a pregação do Evangelho, o anúncio do Senhor Jesus Cristo. Porém, dada a oportunidade a ele, houve uma mudança, uma conversão, e ele passa agora, em vez de ser um perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Ou seja, o Senhor está dando uma oportunidade para as pessoas hoje ainda de se arrependerem, mesmo elas estão oprimindo a igreja, perseguindo a igreja, se levantando contra a igreja, para que de fato elas não venham perecer, ou seja, não venham partir deste mundo condenados pelo juízo. Porém, o juízo ele virá, né? A oportunidade que Deus dá é de arrependimento, mas não arrependendo-se, sofrerão sim, de fato, a pena que está preparada para eles, no caso, o juízo de Deus sobre essas pessoas. O clamor sobre a terra, o juízo chegou, versículos 12 ao 17. O juízo chegou, as portas da graça estão fechadas, é o dia da ira do Cordeiro. Então as pessoas às vezes só colocam como verdade para as suas vidas: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, a essência de Deus é ser amor, mas também virá um dia da justiça do Senhor, haverá um dia do juízo de Deus. Este Deus que ama também castiga, e ele diz: eu corrijo todos quanto eu amo. Uma coisa não anula a outra. É que a nossa ideia humana, nós achamos assim, que se alguém for castigado, é porque assim, ele está sendo odiado. Confunde-se muito isso aí, né? Isso é ódio. Não, não é ódio. O castigo, ele tem o objetivo da correção. Porém, esse juízo de Deus já não será mais com o objetivo de corrigir, uma vez que eles nunca, de fato, se arrependeram, nem procuraram buscar a Deus. Aí sim, este castigo, esse juízo, chega na parte, de fato, que já não cabe mais arrependimento, porque tudo que foi lhes dado com oportunidade foi rejeitado. E aí só resta para ele, de fato, agora apenas o castigo, uma vez que rejeitaram a graça, rejeitaram o amor, rejeitaram a oportunidade, de fato, de servir ao Senhor. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descreve sob dois simbolismos: um universo sendo sacudido e os outros completamente aterrorizados, tentando se esconder. Então, dois símbolos que aparecem no Apocalipse. Tópico 2. O juízo chegou, o próprio universo estava lá, do versículo 12 a 14. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas. Tudo aquilo que se considerava sólido, firme, estava lá. As ilhas de sustentação do universo estão desintegradas. A antiga criação está se desintegrando. Os céus se desfarão por crepitoso estrondo, um barulho muito forte. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a igreja. Então a Bíblia fala bem claro acerca, que os céus, lá em 2 de Pedro, como
um tapete, acho que é tapete que eles usam, a figura de linguagem, como um tapete simbólico, alguma coisa assim. E aí tudo será de fato abalado, os elementos se disparando. Então a terra está, hoje, as pessoas ficam atemorizadas, vendo tantas destruições por causa de terremotos, de furacões, de tantas situações terríveis, porém será muito pior no dia da ira de Deus. Esse momento virá repentinamente, será como um ladrão da noite, os homens desmaiarão de terror. Olha que figura assim, que linguagem forte, né? Acerca disso. Isso vai acontecer de uma hora para outra. Por quê? Porque as pessoas não terão tempo mais de querer se arrepender, uma vez que o tempo dado para o arrependimento já tem sido dado. Então, não é assim, na hora final eu vou correr para poder tentar escapar, não. Já tem sido dada oportunidade para a humanidade no tempo de hoje. Tópico 3. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Versos 15 a 17. As 6 classes descritas também, da mesma forma que tinha 6 classes de elementos abalados: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. João vê nessa imagem do terror universal. Todos os ímpios são ressaltados de um repentino terror, tentando se fugir e se esconder do Deus irado. Então, não há mais o que fazer. Quando nós vemos 6 classes de pessoas que é descrito ali, nós observamos que todo mundo está sob esta condição de ser alcançado por essa ira de Deus, mesmo que seja rei, se achem grandes, se acham comandantes, líderes, ricos, poderosos, inclusive escravo nesse sentido, não aquele escravo que alguém está escravizando ele pela força do trabalho, impondo ele sofrimento, mas sim, ele está sendo escravizado pelas falsas religiões, ele está sendo escravizado pelos seus próprios pecados. João vê essa imagem, aqui já falamos, né? Os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas para onde o homem pode fugir e se esconder de Deus? Deus está em toda parte. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Não quer dizer que assim, Deus aceita as trevas, tá certo? Né? Que para Deus é a mesma coisa, no sentido que assim, vale tudo para Deus. Não, no sentido de que luz e trevas para Deus é a mesma coisa, porque luz para a gente é facilidade de enxergar as coisas, né? Você acende luz, você está claro, você tem sol, é mais fácil. E escuridão para a gente é dificuldade de identificar, de observar, de saber aonde alguma coisa está colocado, até mesmo evitar que a gente tropece alguma coisa. Para Deus não, porque o poder de Deus é tão grande que tudo ele vê, tudo ele contempla, tudo ele sabe. Pergunta: de que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está em convulsão? Não, há algo mais terrível, estão fugindo do Deus irado. Então, simplesmente essa situação de catástrofe aparentemente natural, quando o ser humano pensar que vai tentar fugir, isso é como se houvesse algum lugar que eles pudessem se esconder ou se distanciar do que está acontecendo, não tem jeito. Por quê? Porque isso acontece no mundo em geral, acontecerá, melhor dizendo, no mundo em geral. Então não haverá lugar, digamos, seguro para essas pessoas ficarem, porque elas não estão fugindo apenas de uma situação da natureza, estão tentando fugir da ira de Deus, o que na verdade se torna uma coisa impossível. Lá em cima, eles buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro. É interessante, as pessoas diante dessa situação, até mesmo elas desejarão morrer, elas terão essa vontade de morrer de uma vez para poder, tipo assim, ver se eu escapo desse sofrimento, desse pânico, dessa coisa toda louca que está acontecendo no mundo. Mas nem isso será possível. O maior terror do pecador não é a morte,
mas a manifestação plena da presença de Deus. Olha como é que muda a situação. Hoje as pessoas, por acharem que estão vivendo do jeito que gostam, fazendo aquilo que bem entendem, aproveitando a vida, como costumam dizer, então hoje as pessoas têm medo de morrer. Na verdade elas têm, não, eu quero viver muitos anos. E aí, nesse momento, o medo dela já não será mais a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. Mas parece um negócio estranho, né? Porque, como assim? Em vez de ter medo de morrer, vai ter medo da presença plena de Deus? Porque nesse momento aqui, essa presença plena não será agradável para aqueles que estão sem essa comunhão com Deus. Essa presença plena de Deus vai trazer espanto, angústia, sofrimento. Mal comparando assim, só para a gente entender, né? É como se alguém, na verdade, tivesse deparado assim, com um monstro. Alguma coisa, para eles o sentimento vai ser isso. Ou seja, a presença de Deus vai ser uma coisa boa, de trazer paz, de trazer um conforto, de trazer uma esperança para o que está acontecendo no mundo de coisa terrível. Pelo contrário, para eles serão o pior ainda. Ou seja, a presença de Deus em uma forma de ira, um Deus irado, para eles vai ser um sentimento negativo ao invés de sentir uma coisa boa. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Mas agora nem caverna, nem a morte pode escondê-lo desse encontro com Deus. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscavam a graça encontrarão inexoravelmente a ira de Deus. A porta está fechada, agora é o juízo. Observe essa colocação, que ele diz assim: o aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Não foi isso que aconteceu lá no Éden? O ser humano estava lá no jardim, tranquilo, né? Lá habitando, sossegado, todo dia, né? Na viração do dia, como diz aqui no Nordeste, na boquinha da noite, Deus vinha para visitar o ser humano, aquela coisa toda, tinha aquela comunhão. Quando o pecado entra, que eles descobrem a situação que eles estão, né? Que a Bíblia vai dizer que eles descobrem que estão nus, mas a questão aqui não é simplesmente a falta de roupa, mas eles entendem a vergonha que eles estão expostos agora, a condição que eles se colocarem, e o pecado traz esse sentimento de dor, de culpa, de vergonha. Eles tentam se esconder de Deus, ou seja, uma tentativa de dizer assim: puxa vida, eu vou tentar passar desapercebido aqui pelo erro que eu fiz, para poder ver se Deus não nos enxerga, não nos vê. E de repente, como se dissesse assim, mais ou menos parafraseando, de repente Deus vai chegar como chega todos os dias, né? Vai procurar pela gente, então a gente se esconde aqui para Deus não ver o que nós fizemos, e pronto, ele vai chamar por aí, a gente fica na gente caladinho, quietinho, escondido, e pronto, a gente vai passando. Mas aí o próprio Deus, ele faz essa pergunta para Adão: Adão, aonde estás? Essa pergunta a gente chama de pergunta chamada retórica, é aquela pergunta que não tem outra resposta a não ser aquela mesma. Ou seja, não é que Deus não sabia onde é que Adão está, ou que Adão conseguiu se esconder de Deus. Essa pergunta que Deus fez para Adão é buscando ele para um diálogo, para poder de fato ele se abrir diante de Deus pelo erro que tinha cometido. Ou seja, sempre em toda a história da humanidade, desde lá do princípio, quando o pecado passa a fazer parte da nossa existência, é Deus que busca o ser humano para o reencontro, para a reaproximação e para a comunhão. Por isso que o Evangelho faz toda a diferença, porque é o Deus que ama, buscando o pecador para trazer junto a si. Ao contrário das religiões diferentes, porque a religião nada mais é do que o ser humano, na sua tentativa fraca, falha, limitada, sem condição de encontrar a Deus, e jamais encontra. Então, aí ele vai buscar rituais, fazer coisas, tradições, e vestimentas e tantas outras coisas, construir determinado tipo de estabelecimento que chamam de igreja, ou qualquer templo, qualquer outra coisa que seja o nome. Por quê? É o ser humano tentando se reconectar a Deus na sua
finitude na sua falha, na sua pecaminosidade e não consegue chegar a isso. Por quê? Porque é o Deus perfeito. Então aquilo que é imperfeito não pode alcançar aquilo que é perfeito. Mas a graça de Deus é Deus chamando o ser humano para a comunhão. É Deus buscando o ser humano. Por isso que lá em Mateus 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, o próprio Deus convida o ser humano a estar na presença dele. É o Deus que se manifesta. A Bíblia vai dizer lá em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade, assim como o unigênito do Pai. Ou seja, ele sai da sua condição lá celestial, do seu trono de glória, vem sobre a face da terra, habita entre os seres humanos, convive entre os humanos, ou seja, é o Deus que sai da sua glória, que se coloca entre os humanos, revelando-se para o ser humano quem é Ele, quem é Senhor, quem é Salvador, quem é o provedor de todas as coisas, para que o ser humano, de fato, tendo ouvido essas palavras, e aí sendo preparado, como aqueles discípulos foram preparados, depois tornaram-se apóstolos, e segue-se até o tempo de hoje, conosco, que hoje estamos aqui, servindo ao Senhor, ou seja, dando sequência a isso que Deus começou. Ou seja, a igreja também, ela é esse canal de bênção. A igreja também, digamos assim, ela é esse braço de Deus em busca do pecador. E é por isso que a igreja, ela precisa estar fora do ambiente das quatro paredes. A gente não pode se resumir apenas a vir para o culto, fazer nossos cultos aqui dentro e pregar entre nós aqui, esperar que as pessoas venham até a casa de Deus. Não. Nós temos a responsabilidade de cumprir o que o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho para a criatura. Ou seja, nós, como embaixadores, como representantes do reino de Deus, vamos até as pessoas para que ouçam a palavra, e aí sim, elas, ouvindo a palavra, se convertam e aí venham para dentro da casa do Senhor. Posição, riqueza, poder político. Absolutamente nada pode evitar que os homens se enfrentem o tribunal de Cristo. Importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Ou seja, a posição que a pessoa ocupa no mundo, sua condição financeira, o poder que ela exerce politicamente em qualquer lugar, não vai impedi-la de chegar ao tribunal de Cristo. Nada disso vai conseguir fazer, evitar esse enfrentamento deste tribunal. Todos irão comparecer. Conclusão: o dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é o dia aceitável. Ainda você pode se voltar para Deus e encontrar perdão. Pergunta: você quer vir a Cristo nessa noite? Graças a Deus que todos nós já fizemos isso. Você está preparado para encontrar com Cristo? Você já está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome, própria morte, por amor a Cristo, a palavra? O dia do Senhor será dia de luz ou de trevas para você? São questionamentos, são perguntas que sim, graças a Deus nós fazemos parte desse povo, nós recebemos de Deus a graça, a misericórdia, o perdão, estamos no Senhor. Porém, todas essas perguntas trazem para nós essa reflexão, traz para nós não mais da nossa vida, porque nós já estamos salvos em Cristo, mas para que de fato isso reflita sobre a nossa mente e a gente pense, essas perguntas, melhor dizendo, cabe para fulano, cicrano, beltrano, ou seja, são perguntas que levam para a gente refletir, não para tomar decisão, volto a dizer, porque nós já assim fizemos, mas para que de fato a gente nos preocupe com aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 17, é o que nós vamos agora aprender. Este capítulo é mesmo sendo o capítulo 6, mas uma outra perspectiva, ou seja, digamos assim, o outro lado da moeda.
O capítulo 7 vem depois do capítulo 6 na ordem das visões de João, mas não parece na sequência da ordem dos eventos. Então há algumas interpretações que, embora o relato do capítulo 7, ele, obviamente, até por ordem numérica, né? O 7 vem depois do 6, mas algumas pessoas entendem que a sequência dos fatos que estão sendo relatados, né, para João não exatamente corresponde ao capítulo 6 e 7 como sequência, mas não vamos lá matutar muito sobre isso, senão não dá muito nó na nossa cabeça. Lá nos 4 cavalos, aqui os 4 ventos, ou seja, no capítulo 6 os 4 cavalos, no 7 os 4 ventos. Lá os cavalos trazem juízo, aqui os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, assegurar os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é universal. A gente, 4 cantos da terra é uma figura de linguagem, porque a terra ela não tem 4 cantos literalmente, porque a terra não é quadrada, ela é esférica. Mas uma simbologia da universalidade de tudo que vai acontecer, ou seja, nos 4 cantos, quer dizer, a gente pode entender pelos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, ou seja, todo o universo, né, será tomado por esses eventos e não há nenhum lugar que isso não venha a acontecer. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros dos ventos assegura que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja foi feita indestrutível. Certo? A igreja é indestrutível. Para a gente entender melhor e não confundir as coisas, parece assim um pouco, como é que eu vou dizer, contraditório essa palavra. Nós acabamos de fazer aqui um estudo no capítulo 6, que fala de perseguição, que fala de sofrimento e até morte de muitos crentes. Aí a gente chega aqui agora e se depara com essa frase: a destruição desaba sobre todo mundo, mas a igreja foi feita indestrutível. Poxa, mas se a igreja é indestrutível, por que tem gente sofrendo por causa da palavra de Deus, sendo igreja no sentido mais amplo, né, pertencente ao corpo de Cristo, e inclusive muitos deles foram mortos, né? Inclusive aparece lá a alma daqueles cristãos que foram mortos embaixo do altar de Deus. Não parece contraditório isso? Parece, mas só parece. Porque a definição aqui que está mostrando para a gente que a igreja ela é indestrutível, no sentido de que nem a morte é capaz de derrotar aqueles que são igrejas por pertencerem ao corpo de Cristo. Então, assim, mesmo que para eles que perseguem a igreja, matar os cristãos, na ideia deles, findar a vida, como se diz, destruí-los de fato, tirar da face da terra, né, acabar com a vida deles, como costuma dizer, quando alguém por ódio diz que vai matar alguém, não, acabei com a vida daquela pessoa, ou seja, me matei, ou seja, deixou de existir. Só que nesse aspecto de ser igreja, não. Aliás, a igreja de Cristo, e quando a gente fala de igreja, a gente nunca pode pensar em ministério, placa, né? Adventista não, assembleano, congregacional, presbiteriano, batista. Não, a gente fala de igreja como corpo de Cristo no geral, independente da denominação. Por incrível que pareça, nos tempos de maiores perseguições que houveram no mundo, né, contra a igreja, é exatamente o tempo que a igreja cresce. É mais ou menos como se você assim está quebrando um tipo de planta, alguma coisa, e aí você está destruindo aquilo, né? Aí você, pronto, isso aqui eu acabei com isso aqui, acabou. Só que quando você bate, está arrancando aquela planta, as sementes dela estão caindo, se espalhando.
e daqui a pouco, quando se menos espera, aquilo está tudo brotando. Mas pensei que tinha acabado isso aqui. Na verdade, nasceu, foi muito mais, multiplicou. Mal assim, comparando, é exatamente isso. À medida que a igreja era perseguida, de fato, esta semente que parecia de destruição multiplicava, promovendo vida, enquanto uns morriam, outros vinham, a igreja acrescentava. Não de nascer exatamente, né? Porque filho de crente está nascendo de quanto é quando os pais morrem, não é isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte: por causa dessa perseguição, muitos nasceram espiritualmente, ou seja, Deus proveu de salvação para os que estavam perdidos, enquanto uns iam morrendo e outros vivendo uma vida em Cristo, por experimentar agora o encontro de salvação e fazerem parte desse povo também. Ou seja, o diabo nunca venceu, não vence e nunca vencerá. Tópico 2. Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. A destruição não pode dar a sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus na cruz. O Senhor tem 3 significados. Então, assim, infelizmente, existem alguns irmãos ainda que não leem Apocalipse até por causa do medo. Acham que Apocalipse é um livro de pavor, de terror, de coisa ruim. Sim, Apocalipse descreve situações graves, sofrimentos, choros, aflições, desespero, mas não mostra só isso. O outro lado do Apocalipse é a esperança, é a alegria, é a salvação, a presença de Deus. Aí depende de que lado que o ser humano está. Para aqueles que, como nós, estamos em Cristo, essa segunda parte serve para nós. Para aqueles que não estão, é a primeira, ou seja, a parte da dor, do sofrimento, da destruição, de tudo quanto é coisa ruim. Vamos lá, o selo de Deus na vida do ser humano tem 3 significados. Primeiro, a proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Mateus 27, 66. Alguém lê, por favor. 27,66, né? Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Pronto, como é que era feito isso? Era, digamos, a tecnologia da época, né? Existia um anel com uma representação de autoridade, né? Tinha um desenho. Aquilo dali era vedado, usava-se geralmente argila, esse tipo de coisa assim. Quando fechava, fazia aquela vedação, né? E aí chegava-se, encostava aquele anel naquela parte que era vedada. Ou seja, se aquilo dali fosse quebrado por alguém, aquela marca ia ser destruída. Mas você fizer uma coisa com cimento e fizer uma marcação ali, se quebrar aquele cimento, aquela marcação ela vai se rachar, vai se destruir, vai se perder. Então, isso que foi feito no túmulo de Jesus, né? Ou seja, eles selaram ali, puseram para poder dizer assim, não tem como alguém mexer, não tem como ninguém violar isso aqui, porque se fizer, nós vamos saber. Só que não adiantou nada, né? Mesmo tendo selado o túmulo de Jesus, ter colocado os guardas na porta, terceiro dia Jesus ressuscita, né? Abre de fato aquele túmulo, o poder de Deus remove aquela pedra, abre o sepulcro. Então não teve selo, não teve guarda que impediu Jesus de sair daquele túmulo. Mas nós que temos não o selo simbolicamente falando por uma marca visível em nós, mas como fazemos parte do corpo de Cristo, lá em Efésios está dizendo assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Vamos ver aqui no segundo item, propriedade. Na antiguidade, os carros podiam ser selados por seu proprietário. Essa marca escrita neles. Quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo da garantia são as propriedades de Deus.
como diz Efésios 1:13, por favor. Efésios 13. E depois Esther 3:12. No 13. É. E também manifestais, depois que eu vi escrita a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pronto. Existe um equívoco aí de algumas denominações que falam que a pessoa batizada com o Espírito Santo está selada por Deus. Aí manifestação sobrenatural, falar em língua, essas coisas todas, não. Está equivocado. Todo cristão, todo crente, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele fez uma aliança com Jesus, ele abandona as coisas do mundo para viver para Deus, ele já tem esse selo do Espírito Santo, ou seja, ele é propriedade do Senhor. Não há necessidade de alguma manifestação visível, de falar em línguas, de alguma coisa assim, para poder dizer que essa pessoa foi selada. Não, o selo do Espírito Santo, demonstrando nesse aspecto aqui, que nós estamos falando de propriedade, ou seja, nós já pertencemos ao Senhor. E aí a genuidade, não é ingenuidade não, viu? É genuidade. Esther 3:12. O que está selado não pode ser adulterado. Esther 3:12, por favor. Esther 3:12. Esther 3:12. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Muito bem, então aí fala de uma escritura, né? Um anel do rei que foi selado para fazer genuidade, o que não pode ser falsificador. Existem produtos, né? Os quais os fabricantes eles colocam ali um selo, que é todo um sistema que foi desenvolvido, né? Para poder, de fato, qualquer coisa que tiver que for mexido, o papel eletrônico, esse selo tem por dentro aqui, se aquilo for mexido, vai se romper esse selo, ou seja, foi mexido, alguém mexeu. Mesmo que seja para consertar, mas alguém mexeu. Muitas vezes, esse selo também é para evitar adulteração, uma coisa falsificada, certo? Então, nós, como crentes em Jesus, nada pode mudar essa nossa condição de salvos, uma vez que o diabo não tem poder, né? Nem tem domínio sobre a nossa vida. Aí alguns dizem, não, mas então não é possível perder a salvação. Isso é um debate tão grande até hoje. Se perdura. É possível perder a salvação quando a pessoa, infelizmente, ela abandona a presença de Deus. E eu sei que esse assunto é polêmico demais, a gente não vai entrar nisso não. Mas o fato é que aquilo que é de Deus, a genuidade, ou seja, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro em Deus, o diabo não pode trazer adulteração. Por isso que a Bíblia diz que os ímpios não prevalecerão na congregação do justo.
Às vezes temos pessoas que se aparentam ser crente, e às vezes estão dentro de uma igreja, isso, aquilo, coisa e tal, e às vezes até canta, às vezes prega, e aquela coisa toda, mas depois se revela de fato quem é aquela pessoa. Por quê? Porque o que é de Deus é verdadeiro, não pode ser adulterado. 3. Deus livra o seu povo na tribulação, não a tributação. A tributação é pagar imposto. Está errada essa palavra ali. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. São situações diferentes. Deus livra na tribulação e não da tribulação. É a mesma coisa? Claro que não. Por exemplo, o caso de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Deus livrou ele da tribulação? Não, mas livrou na tribulação. Deus permitiu que Daniel passasse a tribulação, a aflição, porque ninguém vai pensar aqui que Daniel foi para a cova tranquilamente, sossegado, sabendo que tinha um leão lá dentro. Por mais que a pessoa tenha fé, mas vamos e venhamos, né? Porém, lá naquela situação de iminente morte, uma situação de não sobreviver àquilo, Deus o livrou. Então Deus não livra eles. Deus livra não da tribulação, mas da tribulação. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não estará arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada na e não da tribulação. Então, algumas igrejas por aí, evangélicas inclusive, costuma dizer que o arrebatamento será secreto, vai ser um negócio assim escondido. Não, o arrebatamento vai ser uma coisa visível, tanto é a volta de Jesus que virá. Até eu falei ontem sobre isso na mensagem que eu preguei. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, não existe esse arrebatamento secreto. Mas pastor, e assim, como é que vai ser? Todo mundo vai subir para o céu? Não. Mas todo mundo vai perceber que quem era crente desapareceu. Então não é uma coisa secreta. Eles não entenderão para onde foi porque não creem no Evangelho. Mas entenderão que misteriosamente sumiu. Como é que foi? Desapareceu assim do nada. Pronto. Então é uma coisa que é visível, é notória, será perceptível. Ninguém vai estar lá de noite, de repente o arrebatamento acontece, pessoas escondidas e tal, ninguém viu. No dia seguinte, fulano desapareceu, será que fugiu de casa, será que sequestraram? Não. Será uma coisa que todos aqueles que, mesmo que não creem no Evangelho, saberão, verão, testemunharão e repetidamente. Aqui temos a resposta à pergunta dos hinos. Quem poderá suster-se diante de Deus irado? Apocalipse 6:17. A resposta da Bíblia é a seguinte: aqueles que foram selados com propriedade de Deus estarão em pé diante do trono, com vestes brancas e palmas em suas mãos, celebrando a Deus eternamente. Os salvos terão 3 tipos distintos de glória: a glória da sua aparência, no caso, corpo transformado, que fala de vestiduras brancas e palmas nas mãos. A glória do seu serviço estarão diante de Deus em contínuo serviço litúrgico, ou seja, adorando a Deus pelos séculos dos séculos. E a glória do seu lar eterno, comunhão com Deus e provisão celestial. 3 tipos de glória: a aparência, que será essa transformação do corpo, vestidura branca fala de santidade, fala de retidão, Essa palmas nas mãos não é bater palma, não, viu? Bater uma mão na outra. Palmas nas mãos é uma simbologia que eu sou sincero em dizer para vocês que eu não sei o significado. Não vou dizer para vocês, é tal coisa, não sei. Eu sei que é uma simbologia e não sei o significado. A glória do seu serviço, ou seja, servir a Deus é um privilégio, por isso que uma das coisas que identifica, eu estava pensando sobre isso inclusive hoje, uma coisa que identifica um cristão é esta alegria em servir a Deus. E tem gente que pensa que servir a Deus é apenas ser crente. Não, fulano é um servo de Deus. Mas por quê? Não, porque fulano é crente.
Há uma confusão nessas palavras aí. O fato de ser crente nem sempre você está a serviço de Deus. Pelo contrário. A verdade está simplesmente querendo ser servida pelo Senhor sendo crente. Não, eu sou crente, então Deus fará aquilo que eu preciso. Servir a Deus é estar a serviço de Deus. São coisas distintas. Parece a mesma coisa. É porque assim, as palavras mal aplicadas, elas perdem o verdadeiro sentido e significado. Fulano é servo de Deus. Por quê? Porque é crente. Então é um servo do Senhor. Não, necessariamente. O que é servir? Falar de serviço. É de trabalhar pelo reino de Deus. Alguém que não se preocupa em fazer a vontade de Deus, no sentido não só da obediência, mas fazer com que o reino de Deus se multiplique, que alcance as pessoas, que mantenha a casa de Deus, que, enfim, tudo aquilo que diz respeito à existência da organização como igreja, ele não está servindo a Deus. É diferente, porque serviço fala de serviço, de trabalho, de atividade pelo reino de Deus. Pessoa é crente em Jesus, amém. Não está no mundo, confessou Jesus como Senhor Salvador, de fato tem o seu nome escrito no livro da vida, é um crente, vai para o céu, tá bom. Mas resulta a pessoa, vem para a igreja, participa dos cultos, ou em qualquer outro culto, outro lugar, na rua, na casa de alguém, coisa e tal, pronto. É aquilo ali. Não se envolve, não se engaja, não se preocupa, não tem uma responsabilidade, só faz aquilo que pede para ser feito, e às vezes fazendo, reclamando e achando ruim, e aquela coisa toda. Então está servindo a Deus. Não tem como servir a Deus dessa maneira. Não é serviço. Serviço é aquilo que você faz, que você se engaja, você participa, e você se preocupa, não, puxa vida, o que eu posso ser útil na obra de Deus? Qual é o dom que Deus me deu? Como é que eu vou exercitar esse dom? Puxa lá para poder pregar, então pronto, vou me dedicar, vou aprender, vou estudar, vou orar, enfim, vou crescer. Puxa para poder louvar a Deus, pronto, tenho compromisso, com aquilo que é adoração ao Senhor, me preocupar não somente de vir cantar, mas do ensaio, da condição que está o equipamento que estou louvando, se precisa de alguma coisa, se tem um ajuste, alguma coisa que precisa ser feito. Mas eu não entendo disso. Mas quando você se dispõe, você vê, pronto, eu não entendo, mas eu comunico para alguém e diz assim, olha, tem alguma coisa que não está bem aqui, precisamos melhorar tal coisa, o microfone está precisando ser substituído, a caixa de som tem problema, o aparelho, enfim, não conecta bem, ou seja, é aquele engajamento, aquele envolvimento, aquela responsabilidade, aquela preocupação. Ver a casa de Deus muitas vezes precisando de uma limpeza, que não esperar que de repente chegue na casa de Deus, a igreja esteja limpa e confortavelmente se chega e pronto, e está tudo bem. Não, eu tenho a responsabilidade, eu também pego a vassoura, também passo o pano, também limpo as coisas de Deus. Uma cadeira está com problema aqui, precisa ser ajeitada, precisa ser limpa a cadeira. Ou seja, essa preocupação, essa responsabilização. Tem um evento na igreja, o que vai precisar de ser feito? Eu venho só para o evento, para participar do evento, está na hora da celebração, está aqui, tirar foto e botar na internet. Coisa boa, evento na igreja, culto disso, culto daquilo. Não somente, mas é se engajar para que aquilo aconteça. Tem toda uma preparação, tem trabalho, tem esforço, tem o lado financeiro. Uma pessoa que não se preocupa em ser dizimista, em ser ofertando na casa de Deus, entra e sai, desfruta de tudo que a igreja disponibiliza para todo mundo, mas não se responsabiliza por contribuir com nada. Ou seja, eu desfruto do que tem, mas financeiramente eu não disponho de nada. Ou seja, não serve a Deus. Servir a Deus não é apenas ser crente, é muito mais do que isso. Ou seja, tudo que diz respeito ao reino de Deus, a gente participa. Eu sei que a gente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, tem coisas que a gente não tem habilidade para aquilo, é verdade. Mas todos nós, na casa de Deus, podemos e devemos ser úteis ao reino de Deus. E fazendo isso, nós estamos de fato servindo aos seus filhos, a serviço de Deus. Então as pessoas confundem muito essas coisas. Porque é crente, é servo de Deus.
Não. Necessariamente. Se não se preocupa, se não se engaja, se não responsabiliza por nada, se não está aí, se faz quando quer, da maneira que quer, o tempo que quer, não se importa com nada, não. Ele está servindo a Ele mesmo apenas. Ele está se servindo do reino de Deus. Tem gente que pensa que serve para se servir do reino de Deus. Eu me sigo da igreja, me sigo das coisas do que me abençoa. Mas se eu não retribuo aquilo de alguma maneira, se eu não trabalho em prol daquilo, se eu não contribuo em nada, então não serve ao Senhor. Então, isso precisa ser muito bem definido para que a pessoa entenda de fato o que é servir a Deus ou apenas ser servido pelo reino de Deus. Vamos lá. Você faz só essa parte para a gente poder encerrar. Do ponto de vista do céu, de Deus, os selados têm um número exato. O número é visto também ouvido. O número dos selados é declarado por revelação expressa. Deus conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Leia, por favor. E aqui a gente vai tocar no assunto bem. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo apartar-se da iniquidade. Pronto, então Deus conhece o que é seu. Deus conhece quem pertence a Ele. Esse grupo é contável para Deus. Esse número de 144 mil é metafórico, é uma metáfora, não é uma coisa exata. Ele é mais um signo do que uma estatística, ou seja, do que um número. Ele representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel, não Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Toda a igreja de Cristo é selada, está segura. Então, 144 mil, aqui nós vamos entrar na questão do testemunho de Jeová. E para eles, esse número aqui, ele é literal, ou seja, para eles, apenas 144 mil pessoas apenas é que vão para o céu. Completamente errado, equivocado, não tem nada a ver. E são os deles, né, pastor? Exatamente. Né? E ainda assim, esse problema do testemunho de Jeová, 144 mil, ele é tão complexo, para vocês entenderem, lá no Salão do Reino, que é o lugar que o testemunho de Jeová se reúne, porque não se chama... Eles só dão essas pessoas mesmo. eles não chamam lá de igreja, eles chamam de Salão do Reino. Quando lá é celebrada a ceia, eles não chamam ceia, eles chamam refeição noturna do Senhor. Uma vez por ano apenas, segundo o calendário que eles acompanham lá e tal, enfim. Isso é mundial. O dia que tem, digamos assim, vamos usar a nossa linguagem de crente, né, para a gente entender. O dia que tem essa ceia lá na igreja, no Salão do Reino, que é uma vez por ano apenas. Se acontecer aqui na Prata, acontece no Pará, acontece em Santa Catarina, acontece no Mato Grosso, acontece no Chile, na Bolívia, acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão, tudo é num dia só. É uma data para eles no mundo inteiro. Pronto. O que é mais estranho disso tudo é que assim, a celebração desta chamada refeição noturna, ou ceia para nós, a gente aqui, né, em conformidade com aquilo que a gente aprendeu das Escrituras Sagradas, os crentes em Jesus que passaram pelo batismo, estão em comunhão com Deus, tiver aqui 10 pessoas, né, que para cear são servidos 10 cálices, 10 pães, todo mundo participa. Lá não. Lá eles, cada um do testemunho de Jeová, faz lá uma meditação na cabeça dele
Se ele entende que ele faz parte desses 144 mil aqui, dos ungidos, que vão morar no céu. E aí, a partir dessa conclusão pessoal deles, aí não tem a Bíblia Sagrada para eles que vai valer não. É da mentalidade deles, da cabeça deles. Se eles acharem que fazem parte dessa classe dos ungidos, eles fazem parte da ceia dos elementos. Caso contrário, passa por eles, eles não pegam. Como é que pode isso? Vocês querem saber como é que pode acontecer um negócio desse? Querem saber? Pergunta para o testemunho de Jeová, não sabe? Não precisa explicar. Aí deu. Isso aí nem Freude explica. Só é lá que é um negócio não, é tão negócio insano, tão louco, tão desprovido de qualquer base bíblica, que não dá para poder explicar um negócio desse. A interpretação do testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová, uma seita herética, entende que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a esse número, ou seja, os 144 mil da classe dos ungidos. Pronto, é isso aí. Todas as demais criaturas que receberam a vida eterna terão parte da igreja, mas viverão nesta terra, sob o domínio de Cristo Jesus e sua igreja nos céus. Então, assim, na mentalidade deles lá, que é lógico, existe mais do que 144 mil testemunhos de Jeová no mundo. Esse número já passou faz tempo, não sei quantos existe hoje não, mas já passou faz muito tempo, esse número aí. Infelizmente. Já morreram, aquela coisa toda, enfim. Para eles é o seguinte: essa classe dos ungidos é como se fosse mais ou menos assim, um negócio assim meio elitizado, sabe? Um negócio assim, os escolhidos que vão para o céu, vão morar no céu. E os demais que são testemunhos de Jeová, que não fazem parte dos 144 mil, vão viver no paraíso na terra, sob o governo de Jesus. Então, assim, o negócio é tão complicado que eles dividem as próprias testemunhas de Jeová em duas classes de pessoas. Os ungidos vão para o céu e os não ungidos, segundo a mentalidade deles, vão morar na terra no paraíso. Que é aquilo que eles ensinam, de porta em porta e tal, que Jeová vai restaurar a terra. Aí eles apresentam a revistinha Sentinela, que a gente conhece, né? Aí tem sempre aquela mesma figura, né? Um lugar bonito assim, tipo um jardim muito bacana, borboletas, passarinhos, tudo verde, todo mundo sorridente, né? Aquela coisa assim, parecendo um desenho animado, mais ou menos assim, né? Aquele quadro de desenho animado, assim, né? Todo mundo sorrindo, aí você vê lá um leão quietinho, as patinhas assim cruzadinhas, aquela cara de coisa, gente boa, né? De bichinho sossegado. Aí você vê umas ovelhas assim, pastando perto do leão, sem ter medo de ser devorado por ele. Um negócio assim bem midiática, né? Um negócio bem bonito assim, florido, aquela coisa toda. Fruto da imaginação deles. Desse paraíso, terreno, de 144 pessoas vão para o céu e tal. Ou seja, não tem base, fundamentação nenhuma bíblica. É um negócio assim, fora de qualquer realidade. Tá certo? Então, a gente não vai se aprofundar mais hoje aqui, já deu 8h30, né? Deus seja louvado por nós estarmos aqui nessa noite. Se alguém pensar que todos não estavam sabendo, sim, foi informado no grupo, grande parte ouviu o recado, mas enfim, por alguma razão não vieram, e aí, como se diz, ficou o nosso compromisso para hoje, porque amanhã não será possível, e semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos na sexta-feira, se não houver nenhuma situação. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecemos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Louvamos ao Teu nome, Te exaltamos, Te bendizemos, Te glorificamos, porque em todo tempo Tu és bom, Tu és fiel. Obrigado, Deus amado, pelo Teu ensino, pela Tua palavra que nos guia, que nos faz entender, meu Deus, a Tua verdade, Senhor.
Livra-nos, ó Pai amado, das más influências, dos maus desígnios, de todo engano, toda cegueira espiritual. Conduz a nossa vida para a Tua verdade, como o Espírito está. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Deus amado, por tudo, no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.